Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e o audiovisual em geral. Aquele audiovisual que nos oferece uma quantidade gigantesca de produtos todos os dias e a gente não consegue consumir nem 10% disso, não é? O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com dicas e críticas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam este podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, para vocês serem avisados dos novos episódios. Curta, comente, compartilhe, espalhe a palavra deste podcast com os amigos. E para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, ou você pode também me mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no Twitter, Threads ou Instagram, e você pode também fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo este podcast pelo YouTube. E claro, não posso deixar de reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para cadastrar e acessar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje vamos falar da cinebiografia de Amy Winehouse, Back to Black. I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school to sell-out concerts. It's going to happen one of these days. Voice like yours, got to. Well, it's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's #1 around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. E lá vem o James falar de outra cinebiografia de artista pop. Porque se você me conhece e acompanha já há algum tempo, você deve saber que é um dos meus assuntos prediletos ou não. Aqui nesse podcast eu tenho pelo menos 2 episódios sobre cinebiografias, não necessariamente de artistas pop. Uma delas sim, Bob Marley, e a outra Garra de Ferro, não necessariamente sobre um artista pop, mas uma cinebiografia. E você já deve conhecer toda aquela ladainha que eu falo sobre cinebiografias, que são filmes de ficção, que se você quiser algo representativo da realidade, procure um documentário, e a visão do diretor ou da diretora, no caso dessa aqui, sobre a vida do artista, blá 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 blá. Vou poupar vocês dessa ladainha e ir direto ao assunto. Eu entrei para Back to Black cercado das piores expectativas possíveis. Eu achava que o filme ia ser uma daquelas bombas gigantescas que a gente não vai se esquecer nunca mais, exatamente pelo fato de ele ser uma bomba. E vocês bem sabem, eu já disse isso aqui algumas vezes e não me canso de repetir, a expectativa é inimiga da realidade, da impressão que a gente tem no final das contas. Quanto mais expectativa a gente deposita em uma produção, maior é o tombo, e o contrário é extremamente válido e verdadeiro. Quanto menos expectativa a gente deposita, melhor acaba sendo o filme. Esse é o caso da minha expectativa e da minha relação com Back to Black. A expectativa era baixa porque eu sou um daqueles do tipo, não vem falar mal de Amy Winehouse comigo não, eu levo quase pro lado pessoal. Então pra mim, fazer um filme sobre a vida e obra de Amy Winehouse, por si só, já estava errado.
Então vocês podem imaginar eu entrando pra cabine de cinema com aquela fisionomia carrancuda, meio de mau humor, tentando me ajeitar de todas as formas na sala de cinema. Mas aí, eu não diria que eu fui surpreendido positivamente, calma, eu vou chegar lá, mas eu acho que vale uma frase que foi a primeira coisa que eu disse pra minha amiga Carol Braga, que assistiu o filme comigo. Ela até falou, não é o pior filme que eu vi na minha vida não, e eu completei, mas também não é o melhor. E é exatamente isso Back to Black. Uma coisa salta aos olhos de cara nesse Back to Black, a interpretação da Marisa Abela. E eu acho que é super válido a gente começar falando da interpretação, porque esse é um daqueles casos que a interpretação dela quase carrega o filme. E eu vou dizer daqui a pouco por que eu acho que quase carrega o filme. No início até me incomodou um pouco, eu achei que ela tava forçando alguns trejeitos da Amy pra ficar parecida, aquelas balançadas na cabeça que a Amy Winehouse fazia, mas isso é inerente ao papel. Se você não interpretar a Amy Winehouse desse jeito, você não estará interpretando Amy Winehouse. Então depois eu relaxei, eu entendi, eu embarquei na interpretação dela. Sobre o filme, é uma daquelas cinebiografias que não fedem nem cheiram. Ela não é nem uma cinebiografia arrojada, no estilo da do Elton John, que eu já falei várias vezes aqui com vocês, que eu acho sim um exemplo de uma cinebiografia que faz jus à vida do artista, reimaginando a obra do artista e a própria vida, mas também não é uma cinebiografia daquelas de se jogar no lixo, como por exemplo a da Whitney Houston, que eu acho que é uma das piores que eu vi nos últimos tempos. E o que eu acho que acabou me conduzindo para esse caminho de achar uma cinebiografia 3 estrelas, já vou adiantando aqui a minha nota, foi o foco. Eu entrei para o cinema esperando uma daquelas cinebiografias de músico, com várias passagens de shows, cenas de gravação de discos, com música e mais música. Ah, James, então essa cinebiografia da Amy Winehouse não tem música. Tem sim, tem muita música. Mas o mais incrível é que, pra mim, a música não é o principal dessa cinebiografia. Se eu fosse descrever Back to Black, se eu fosse fazer uma sinopse do filme, eu diria que é um filme focado na relação entre Amy Winehouse e Blake Fitzgerald, uma relação de amor, de ódio, uma relação abusiva e uma relação destrutiva. Isto é o que permeia, esta é a linha, esse é o fio condutor desse filme Back to Black. O resto circunda, todos os outros personagens circundam esses dois, quer dizer, o próprio personagem do Blake Fitzgerald, interpretado muito bem pelo Jack O'Connell, circunda a própria Amy Winehouse, interpretada pela Marisa Abela. Ela é, óbvio, o centro das atenções, mas o fio condutor é essa trama dos dois e todos os vai e vens e como eles se conheceram. E aí vale um parênteses. Todas essas cenas, digamos, internas, as cenas em que mostram como os dois se conheceram e no pub, o jogo de sinuca e tudo o que acontece no filme, na intimidade dos dois, a relação entre os dois, os diálogos, isso tudo, claro, é a imaginação do roteirista, que é um roteirista que já trabalhou com a diretora Sam Taylor-Johnson em um outro filme ligado ao mundo pop, aquele filme Garoto de Liverpool, que é um filme focado ali na infância e adolescência do John Lennon. Então é claro que tudo isso, todos aqueles diálogos, tudo aquilo ali, toda a história que acontece é imaginada pelo Matt Greenhalgh a partir de fatos reais, a partir do que a gente sabe, a partir de biografias, a partir de outras fontes de informação, mas principalmente a partir da imagem que esse casal nos passou ao longo do tempo. Tem uma curiosidade também sobre Back to Black, que é uma cinebiografia, aliás tem dois lados essa história, é uma cinebiografia de uma artista que está no imaginário de todos nós. A Amy Winehouse é uma artista que, se você está aí numa vida adulta, você se lembra dela. Você se lembra principalmente da música, você se lembra dos perrengues dela, você se lembra da destruição dessa artista
diante dos holofotes, diante das câmeras, diante da mídia em geral. Mas sim, tem um outro lado, que a Amy Winehouse morreu há 11 anos. Então tem toda uma nova geração aí que não conhece, claro, conhece a música, mas não viveu isso como a gente viveu. E eu me pus a pensar sobre isso quando eu terminei e fiquei pensando qual o intuito desse filme. Será que é para apresentar Amy Winehouse para as novas gerações e até deixar esse documento, uma espécie de documento histórico, para que todas as novas gerações a partir de então usem esse filme para entenderem quem era a cantora e como ela concebeu essa sua vida e obra? Pode ser. Foi bem sucedido? Mais ou menos, porque eu não sei ao certo se as pessoas que não viveram isso conseguem enxergar o que foi Amy Winehouse a partir desse filme. Você que não viveu a Amy Winehouse, você que é mais novo ou mais nova, me conte, por favor, se isso serve pra você. Claro que vale a pena dar aí uma pesquisadazinha sobre a vida dela pra você até entender quem foi essa cantora. O outro intuito que eu fiquei pensando desse filme é apresentar a obra, apresentar a música dela. Eu acho que isso o filme até faz bem, apesar de eu achar que não é o foco. Por isso eu disse que eu não acho que isso é o foco. A música da Amy tá por aí. Basta você ver os vídeos, basta você ouvir os discos. E a Amy viveu e teve a sua carreira em um momento, em uma época do mundo em que tudo já era extremamente documentado no YouTube, em redes sociais. A gente tinha a todo momento em nossas mãos alguma coisa de Amy Winehouse e a gente podia ouvir, a gente podia consumir a qualquer momento, o momento que a gente desejasse. É completamente diferente de uma cinebiografia de um artista mais antigo, pré-internet, por exemplo, em que nada disso acontecia. Por isso eu acho que esse terceiro intuito que eu vou falar agora é o intuito real do filme e é até por isso que o filme não foi essa completa decepção. Eu acho que o filme foi construído para mostrar o quão destrutiva pode ser uma relação como a que a Amy mantinha com o Blake. Resumindo um pouco a história, eles se conheceram num pub e tiveram um monte de idas e vindas, tiveram términos, reataram, o Blake foi preso e eles se separaram enquanto ele estava preso, quando ele saiu ele já estava com outra, e a Amy nunca foi a mesma pessoa depois que ela conheceu o Blake, para o bem e para o mal. Nos momentos em que os dois estavam juntos, a Amy era uma pessoa extraordinária. Nos momentos em que os dois estavam separados, a Amy era uma mulher muito amargurada, solitária. Parece que todos os fantasmas do mundo pairavam sobre a cabeça dela, e isso é muito bem representado no filme. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção em uma cena específica, que é quando ela ganha o Grammy. Aquela famosa cena que, se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão encontrar fácil. Quando ela ganha todos aqueles Grammys, né? No ano em que ela ganhou todos aqueles Grammys com Back to Black, com Rehab, por aí vai. Foi aquele ano em que ela fez aquela apresentação via satélite em Londres e ela recebe o prêmio via satélite. Imagina, você está recebendo todos aqueles Grammys, é talvez a noite mais importante da sua carreira até então, e na sequência a Amy tá sozinha, fora ali do local onde aconteceu aquela apresentação, sozinha, debruçada no muro, olhando pro nada. Esse olhando pro nada é uma tônica do filme. Em vários momentos a gente percebe o quão sozinha era a Amy Winehouse. E aí, toda aquela história que eu falo de cinebiografia, que é a visão particular de uma ou duas pessoas, da diretora ou da diretora, do roteirista ou da roteirista, se encaixa muito bem nisso que eu tô falando, porque sim, é a visão de uma ou duas pessoas que escreveram o roteiro e que dirigiram esse filme, mas é uma visão que vai bastante de encontro à imagem que a gente tem, ou que a gente tinha, da Amy enquanto ela estava viva. Eu tinha essa imagem dela, que ela era uma pessoa extremamente sozinha, e durante muito tempo a gente até comentava por que ninguém pega no braço dessa menina e leva ela pro rehab. É uma menina que tava, e eu falo menina porque ela tinha 20 e poucos, né, 25, 26 anos quando tudo isso aconteceu. Por que ninguém pegava no braço dela e levava ela pra reabilitação
No final das contas, acaba acontecendo isso, né? O pai dela faz isso. Aliás, o pai dela é retratado de uma forma até meio dúbia aqui nesse filme, porque ele não era esse santo todo que é pintado no filme. Tem alguns problemas, eu acho que isso é uma parte problemática do filme, mas a gente até releva. Então na época a gente via isso, a gente via que ela era uma pessoa triste, amargurada, e a única coisa que mantinha ela viva era a música, e ela fala isso no filme. Então eu acho que por mais que seja uma visão, é uma visão do que era a vida dela, e principalmente da mensagem que, no final das contas, ficou pra muita gente, de que uma relação como a que ela tinha com o Blake é uma relação que pode ser abusiva e destrutiva, mas que também tem os seus bons momentos. Fica sempre a dúvida, será que um casal vai querer se desvencilhar de uma relação que sim, tinha bastante amor? A gente vê isso no filme, apesar de que o personagem do Blake é também um personagem controverso, a gente não sabe ao certo e não sabe até hoje quais eram as intenções. Será que ele tinha pela Amy todo o amor que ela tinha por ele, que ela tinha amor por ele? É muito nítido, não só no filme, mas na vida real. Dizem que em toda relação tem sempre um dos dois que ama muito mais. Nesse caso, era nítido que era a Amy e era nítido o mal que o Blake fazia a ela. Até quando os dois estavam juntos, eles se automutilavam, se cortavam, e ele levou ela para as drogas, ela não usava drogas antes. Tudo isso está no filme, embaixo ali da visão da diretora, da visão do roteirista, mas de novo, é uma visão que, pelo menos pra mim, corresponde à realidade, mas mais do que simplesmente corresponder à realidade e você ter uma visão real do que era a Amy Winehouse, é uma visão que interessa. É uma mensagem interessante, é uma mensagem bacana. E foi isso que eu tirei desse Back to Black. Além disso, é claro que é muito bacana a gente ver cenas da Amy cantando em vários momentos. Tem inclusive a clássica apresentação dela no Glastonbury, no festival de Glastonbury, quando ela foi headliner do Glastonbury, acho que 2009, não me lembro muito bem a data não. Mas claro, nada disso seria possível, eu já disse e vou repetir, sem a presença magistral e iluminada da Maria Isabella, uma atriz bem nova, atriz e cantora britânica bem nova, que tem poucos trabalhos de relevância ainda no audiovisual. Ela esteve, por exemplo, em Barbie, ela é uma das Barbies ali, ela esteve naquela série Industry, da HBO. Esses são talvez os dois trabalhos de maior relevância dela, mas aqui ela se desabrocha. É uma daquelas performances que vão catapultar a carreira da Maria Isabella para Hollywood. Ela vai alçar voos muito mais altos a partir daqui. E com um grande mérito, ela canta no filme. Olha, eu acho que para você cantar num filme sobre uma cantora, você tem que ter muito culhão. Para você cantar num filme sobre Amy Winehouse, reinterpretando ou interpretando, copiando as performances da Amy em clássicos como Back to Black, Rehab e por aí vai, você tem que ter muito mais culhão. Por isso mesmo, a Maria Isabella vale a ida ao cinema, mas não é só por isso que Back to Black vale a ida ao cinema, é por tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Então é isso, assistam a Back to Black e depois me contem o que vocês acharam, o que vocês acharam do filme e me falem também o que vocês estão achando deste podcast, desse meu novo projeto Meninos Eu Vi. Se você quiser falar comigo, já sabe, mande uma mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify, através do meu site, o cotonizio.com.br, cotonizio com S, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no Instagram, no Twitter ou no Threads, e você pode também me mandar uma mensagem através do YouTube. Coloque aí um comentário no YouTube se você está ouvindo esse podcast no YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto logo mais com mais filmes, séries, audiovisual em geral aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima.